Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Transmitir. Hoje continuamos aqui com a nossa série do Setembro Amarelo e temos um convidado, o Jefferson Oliveira, está aqui conosco. E ele vai falar um pouquinho sobre como ele superou aí a síndrome do pânico, né? Ansiedade, e ele convive com a síndrome de Tourette. É verdade. E vai estar aí conversando um pouquinho com a gente, contando, né? Eu vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou a Jennifer. Eu sou a Márcia. Eu sou o Jason. Eu sou o Jefferson. E é isso, ele vai nos contar um pouquinho, né? Como é que é a história, como é que é essa trajetória, né? E contribuir aí nessa nossa série que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Sim. De transtornos mentais e prevenção ao suicídio. E a importância de conscientizar, né? Sobre a síndrome, sobre a ansiedade, sobre a depressão. Nós já tivemos outros podcasts falando sobre isso. É importante que você assista. E é isso, né, gente? Pode passar a palavra aí. Pode passar a palavra pro Jefferson. Tá. Então, como eu estava falando, né? Viver com a síndrome de Tourette já é muito difícil para mim, né? Porque às vezes eu estou falando fácil, daqui a pouco sai. Então é assim, esses movimentos eles são involuntários, como tu vê. Eu não estou planejando. Daqui a pouco aquilo vem, né? E tu faz aqui, tu faz. E é constrangedor, porque quando tu anda na rua, as pessoas elas não conseguem entender, elas não sabem o que é. Todo mundo pensa que é um tique só, né? E que nada demais, vai passar. Mas na verdade não é só um tique nervoso, né? Ele afeta também todo o nosso psicológico, né? Desde quando tu tem, Jefferson, a Tourette? Desde os meus 7 anos. Eu acho que quando eu convivia com meus pais, eu não percebia muito isso, mas a partir da separação deles, eu comecei a desenvolver essa doença. Claro, eu não digo que é devido à separação, né? Mas depois dali parece que alguma coisa foi alterada. Como se acelerasse, né? Isso. E a partir daí eu comecei a desenvolver a síndrome, né? Só que até os dias de hoje quase ninguém sabia que era síndrome de Tourette, né? Então, tu andar durante o dia, mexendo o pescoço, fazendo tique, assim, é ruim. Por 2 fatores que eu enxergo em mim, assim. Primeiro que eu tô sempre cansado, né? De tanto fazer força, né? Então, eu tô sempre, assim, cansado, querendo descansar. Porque é cansativo, né? Dependendo dos dias, quando eu tô muito eufórico. Mas é dolorido também, sabe? Porque tu fica fazendo, o músculo ele começa a doer. Sim, tu fica e às vezes o outro, né? Tensionando o tempo inteiro, né? Isso. E aí o ombro mesmo dói um monte, daqui a pouco passa, né? Quando para, assim. E às vezes eu mudo de tique, então quando é com o pescoço, assim, dói o pescoço, né? Aí tu tem que enfrentar isso, né? E mesmo assim tem que acordar, tem que trabalhar, né? E como é que eu tenho curiosidade, como é que é essa mudança de tique? É involuntário também. É involuntário. De repente também. eu espirro e sinto vontade de fazer tique de espirro. De repente eu falo, ô meu, e aí fica um tique, ô meu. Entendi. Ou daqui a pouco eu olho o movimento de alguém e eu sinto vontade de fazer. Então é ruim demais, é ruim. Mas como eu disse pra vocês, não terminei o raciocínio, né? O ruim nem é tanto a síndrome de Tourette, mas é a dor que isso causa, né? Interna, assim. E a dor psicológica, porque sai na rua, né? As pessoas elas não conseguem evitar ali o olhar, algumas pessoas, né? E também tem uma parte de pessoas que riem, mexem, né? Sem se preocupar antes para ver o que é, né? Há poucos dias eu tive um caso, isso acontece diariamente, que eu vou falar agora. E um rapaz mexeu comigo e perguntou, você tá bem, meu? Já falou rindo, né? Eu disse, tô, por quê? Ele disse, não, que eu vi tu fazendo assim, ó. Muito louco, dizia assim pra mim. E aquilo ali me deixou mal, assim, sabe? E eu fiquei mais nervoso. Aí a dona da loja que tava ali disse, não, ele tem síndrome de Tourette, não sei o que. Aí o rapaz se constrangeu, coitado, né? E não sabia, claro. Mas é ruim. Outra vez eu tive numa loja, eu tinha um tique de fazer essa dor assim, ó. E aí o cara sentou do meu lado pra experimentar um tênis, e ele disse assim, olha, tu não faz muito assim, que daqui a pouco tu torce uma veia aí, acontece isso, acontece aquilo.
E eu disse pra ele, cara, eu faço isso desde pequeno. Eu não tenho problema. Eu tenho síndrome de Tourette. Então, a todo momento, eu tenho que lidar com isso, sabe? Lidar com o deboche de alguém, ou com a preocupação de alguém. De alguma forma, eu sofro constrangimento direto, né? Hoje você lidar, sabe? E esse tipo de situação acaba, às vezes, até amplificando a síndrome, né? Porque tu fica nervoso, fica ansioso. E agora eu tô aqui, né? Sim. É tipo uma pressão, se a pressão psicológica te afeta... Mas daqui a pouco passa, quando eu me sinto aceito, assim, né? Uhum. Daqui a pouco passa porque eu vou perdendo nervosismo, vou me sentando no ambiente, né? Mas o que eu queria falar assim da síndrome de Tourette? A pessoa que tem síndrome de Tourette, ela só tem esses movimentos involuntários, que afetam o físico também, e afetam o emocional devido à falta de conhecimento, que a gente tem que lidar com outras pessoas, né? Né? Se todo mundo soubesse o que é síndrome de Tourette, e todo mundo lidasse com isso de uma maneira normal, seria muito mais fácil, né? Tá? Mas, então, a gente enfrenta, às vezes, preconceito, né? Ainda que sem querer. Não culpo ninguém, assim, por isso, porque é normal, entendeu? Mas, tudo isso, né, gente? Aí tu tem que acordar, tu tem que trabalhar, né? Tem que correr atrás do pão de cada dia, como Deixa eu te perguntar uma coisa. Porque a gente sabe, né, que na maioria das vezes a síndrome de Tourette, ela tá ligada a palavrões, né? A gente vê muito na internet. Agora saiu o filme esse, o Tok Tok, né? Muito bom esse filme. Muito bom. Muito legal, gente. Esclareceu muito, assim. Isso, parece muito, né? Recomendo para as pessoas que E aí eu ia te perguntar assim, aqui todo mundo sabe que a gente é cristão, e o Jefferson também congrega na nossa igreja, e a gente é irmão em Cristo. E aí me diz uma coisa, tu acha que a questão do palavrão está ligado ao teu convívio com o que tu escuta, com o que tu vê? Porque tu mesmo acabou de dizer, né? Às vezes tu vê um movimento de uma pessoa, ou que a pessoa fala, ou uma palavra que tu fala e depois tu tem que repetir. Então tu acha que as pessoas que elas falam palavrão, elas estão muito ligadas, ou elas convivem nesse meio que fala muito palavrão, é isso? Eu acho que não. Por exemplo, assim... Eu acho que tu não vai falar nada que tu não conhece, né? Claro. Então, obviamente, para me falar um palavrão, tem que saber que ele existe, né? Olha. E eu controlo muito, assim, sabe? Tá. Então, tem palavrão, tem gestos obscenos. Às vezes eu fazer assim com o dedo, não quero fazer aqui, né? E isso também é ruim, porque tu não controla aquilo, vem. Como eu disse, é involuntário, sabe? Ou às vezes também vem como uma necessidade de falar, incompulsiva, sabe? Parece que tu tem que falar e deu. Né? Tem vezes que eu identifico assim, que parece até com... Sabe uma criança que tem autismo? Parece que quando tu diz pra ela não fazer, ela faz, né? Também parece que tá ligado a alguma coisa assim, tá? Mas eu acho que não. Dá o parecer. Mas só falando da síndrome de Tourette, tem uns tiques que a gente fala palavrão, ou faz gestos, né? Ou daqui a pouco se eu vejo algo obsceno também, sabe? Parece que provoca, assim, tu a falar, ou fazer, ou ver, sabe? É mais ou menos que quanto mais proibido, parece que mais estimula, né? Isso. Então, tu vê que é terrível mesmo, sabe? Claro. Então, isso... Tu imagina, eu carrego isso desde a minha infância, né? Desde os 7 anos. Na escola, foi difícil pra ti? Foi difícil. Porque eu não consigo me concentrar. Não consigo estudar. 10 minutos eu fico em desespero. Claro. Pelo fato de eu ter que ficar parado e não poder. Se eu souber que eu não posso, eu começo a ter desespero. Né? E daqui a pouco as crianças que conviviam comigo na época, elas mexiam muito, assim. E brincavam. Então, isso traz pra mim também muita irritabilidade, sabe? Né? Impaciência, o meu humor sempre, quase sempre, na minha vida inteira, foi horrível, assim, sabe? Era difícil tu me ver de bom humor, porque eu tinha que lidar com uma doença que eu não sabia que eu tinha, né? Uma síndrome. E com as pessoas. Então, hoje pra mim é fácil, sabe? Daqui a alguns minutos já não faço mais tanto tique. Mas, numa época que eu não tinha tanto conhecimento, eu não sabia o porquê, sabe? Eu tinha tudo isso, as pessoas não sabiam lidar. Então eu vivia sendo chacota no meu trabalho. Eu nunca consegui parar muito de serviço nenhum. Por quê? Porque além de eu ser uma pessoa irritada, descontrolada, eu tinha os tiques, eu era motivo de deboche. Então se proliferava mais, contra, né? E eu também, várias vezes, eu não me entendia. Acabou que todo mundo me repreendia, não faz isso. Não tem isso que isso, não tem isso que aquilo. Quanto mais eu me repreendia, pior era, porque eu sentia coagido. Depois eu tinha que voltar naquele lugar onde eu tinha que obedecer uma ordem. E por eu não ter tido pai, assim, presente, né, na minha infância,
e a minha mãe junto, que a minha mãe teve que trabalhar também, meu pai também sofreu com a separação, todos sofreram, né? Eu acho que não foi bom pra ninguém. Eu acabei meio que me virando nos 30, sabe? Então eu comecei a viver o que os outros diziam. Cada um dizia uma opinião, cada um dizia uma coisa, até que chegou uma época da minha vida onde eu casei, e eu era um homem casado que... Eu casei sendo um homem que eu não sabia quem eu era, entendeu? Eu pensava assim, ou eu sou ruim, ou eu sou um ordinário, ou eu sou um sem vergonha, ou eu não presto. E as coisas que, na maioria das vezes, eu escutava. E, claro, eu tô falando aqui, talvez as pessoas que escutem, que conviveram comigo, dizem, não era bem assim, Jefferson. Claro, porque não eram eles que dormiam com as palavras que eu escutava. Sendo julgado a todo tempo pelas minhas emoções incontroláveis também, naquela época. Então eu cresci sem uma identidade, sabe? E como eu sempre fui muito apaixonado pelo meu pai, assim, até hoje eu sou apaixonado por ele. A falta dele me deu um transtorno também, né? Me desenvolveu muitas coisas. Então quando eu casei eu não soube lidar com meu casamento, com meus filhos. E aí eu fui adquirindo mais culpa, né? Pelas opiniões alheias, assim. Mais culpa. E eu me sentia culpado de não... Por que eu me irrito? Por que eu não consigo controlar? Porque às vezes eu sou tão violento, assim, quebro as coisas, né? E ninguém me entendia, sabe? Eu não sou o coitado, eu acho que tudo tem um limite, sim. Mas e aí? Como? Né? Eu me criei sem uma base familiar, entendeu? E quando eu caso despreparado, né? Minha esposa também. E agora, como construir um casamento sem base, né? Sem educação, sem ensinamento e com uma doença dessas, né? Sendo que eu sempre sofri de depressão e ansiedade desde a minha infância, desde a minha infância. Então, era um peso que eu carregava muito maior do que eu poderia, sabe? Então, parece que a minha vida inteira me arrastei. Eu não caminhei, sabe? E aí, quando eu me deparo com um casamento, filhos, eu começo a começar a desenvolver muito mais a depressão e a ansiedade. Foi aonde eu comecei a me desesperar, assim, sabe? Eu tinha muitos planos na vida e não davam certos, porque eu tanto tinha uma ideia como daqui a pouco já não tinha mais ela. E aí foi entrando frustrações também através disso. Então é um acúmulo, né? Não sei se a palavra acúmulo é certa. E aí acabou com aquele acúmulo de decepções, de frustrações, de opiniões, sabe? E da falta de personalidade. Eu não tinha um caráter, uma personalidade. Tudo que eu fazia eu me lembrava que alguém dizia que não podia. E aí... Só um pouquinho. E aí chegou uma fase na minha vida que eu não aguentei mais, assim. Quando um dia eu atropelei uma pessoa, ela acabou vindo a óbito, né? Um acidente. Então aí sim, aí foi um colapso. Foi onde eu pensei em suicídio, tudo, né? Porque agora era uma vida que tinha sido perdida por um acidente que eu era participante, né? Não digo que eu fui o causador total do acidente, mas acidente é acidente, né? Sim. Então, assim, depois eu conheci o Evangelho, aí eu comecei a tentar praticar o Evangelho. Porque não tem como uma pessoa que tem um tique de palavrão ser um cristão que não fala palavrão. Sim. Como lidar com isso? Mas até então, até antes de tu conhecer o Evangelho, tu falava palavrão e fazia gestos obscenos, e isso daí foi mudando depois? Sim, depois que tu conheceu a Cristo? Eu conheci a Cristo, eu comecei a entender que eu tinha um Deus que me protegia e que me auxiliava e que podia me ajudar. Porque se Deus fizesse tudo por nós, né, nós não precisaríamos fazer nada, né? Por isso que eu disse, em parte a gente tem que se esforçar sim. Mas depois que tu sabe, né, depois tu tem conhecimento. Só que aí no Evangelho também eu enfrentei situações difíceis, assim, né? Porque tu imagina tu falar pra uma pessoa que conhece a Deus e tem uma noção do que é certo e errado, dizer pra essa pessoa que tu nem um tique de falar palavrão. Ou que daqui a pouco, do nada, tu te irrita. Sem motivo. E aí, algumas pessoas associavam a demônio e tal, né? E não entendiam, não sabiam lidar. E aí eu sofri rejeição também. Na igreja também? Não digo na igreja, mas digo por algumas pessoas que não entenderam. Sim, algumas pessoas, claro.
Faltava a parte do conhecimento, né? Isso. Da situação. E eu também, né, por estar dentro de uma igreja assim, esperar também que as pessoas agissem da maneira que eu achasse que era certo. E quando não acontecia, eu também me irritava, falava coisas que não podia, também não vou botar, né? Não, eu acho que ninguém tem culpa de nada, só foi... Situações foram... Situações que seriam necessárias acontecer. Okay. Então, aquilo aí também me atrapalhou um pouco. Eu também atrapalhei muitas pessoas assim, né? Mas eu não considero ninguém culpado, nem eu, porque todo mundo agiu na falta de entendimento. Assim como nas minhas amizades, assim como no trabalho, né? Então, eu acho que a questão não é culpar alguém, a questão é falar que por que eu cheguei ao fundo do poço, né? Porque nem eu sabia o que eu tinha. Exato, assim como tu não sabia o que tu tinha, as pessoas também não sabiam. E aí... Porque tu não chegava e dizia pra pessoa, olha, eu tenho uma doença que gera isso. Então eu tive problema com as minhas amizades, eu tive problema com o trabalho, com o casamento, com os pais também. Uhum. Com meu pai nunca tive problema. Mas com a mãe eu tive, as pessoas que conviviam mais comigo, assim... A gente teve muitos problemas, assim, de relacionamento. Mas eu vou dizer pra vocês, assim, eu dou graças a Deus, porque mesmo com os problemas, todas as pessoas que conviviam comigo, de alguma forma elas me entendiam, sabe? E eu tive pastores muito, muito bons, assim. Todos os pastores que eu tive bom, porque eu causava uns problemas sérios. Imagina o Jefferson lá fala de Deus, daqui a pouco larga um palavrão. Claro. Ou daqui a pouco faz um tique assim. Uhum. Ou daqui a pouco já tá pregando, tá aqui em cima do altar, sabe? Aí quem não conhece o evangelho tá vendo, mas aquele cara tá pregando, tá doente. Claro. Né? Então é difícil, assim, é difícil tudo isso. Até a questão assim. Até para pastores é difícil. Né? E assim, como é que que ele conhece a Cristo, que ele é, né, que ele já é convertido e segue doente? Por que Deus não curou ele ainda, né? Às vezes as pessoas têm essa visão também. Isso. Mas isso aí é para quem tá iniciando. Né? Isso não é a visão de quem já tem conhecimento da palavra, né? Deus cura o que ele quer, faz o que ele quer, a gente sabe disso, né? Deus é soberano. E quando eu entendi que Deus é soberano, eu parei de cobrar Deus também, porque ele não me curava, né? Sim. Até porque Paulo, né, orou 3 vezes pedindo para que ele tirasse, né, o espinho da carne dele, e ele disse, né, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. E Paulo teve que aceitar. Então, assim, eu falei um pouco do que me causou sofrimento, né? Mas já antes de tu seguir, sim. só para nós entender, que o pessoal entender, quando é que tu descobriu que tu tinha síndrome de Tourette? Como é que foi essa, assim, descobri o que eu tenho? Quando eu entrei pro evangelho. Tá. As pessoas me aconselhavam a fazer um tratamento, a procurar, né? Uhum. E falavam muito, cara, o que é isso que tu tem? O que é isso que tu tem? Porque aí eu comecei a conviver com pessoas diariamente, né? Uhum. Porque antes eu não convivia, se alguém me fazia mal, eu saía fora. Ou, de alguma forma verbal, eu agredia também. Uhum. Né? E aí, então eu não convivia muito, assim. Mas eu descobri quando eu entrei pra igreja. E não consigo parar, nervoso ainda. E foi onde as pessoas começaram a indagar muito e dizer pra mim, cara, porque tu não procura saber, sabe? E aí foi onde eu pesquisei. E em uma semana assim eu descobri. Sabe? Passei toda a minha vida sem me interessar por mim mesmo. Né? Quando vi uma semana pesquisando, eu descobri que eu tinha essa síndrome de Tourette, que eram os movimentos involuntários, TIC, né? Uhum. E tu vê, na verdade, esse desconhecimento das pessoas e meu também teu que fez com que tu procurasse saber o que era. Eu acho que tudo proliferou pro bem. Exato. De todos. E assim, cara, como eu falei pra você, sabe? Eu acho que o evangelho, ele foi a base de tudo, junto com a terapia que eu fiz aqui, porque a terapia eu acho que também, foi meio a meio, sabe? A terapia cristã, né, que tu faz aqui. Cara, foi meio a meio. Porque assim, ó, eu precisava de um discipulado individual, sabe? De alguém que me abraçasse de alguma forma sem me criticar, entendeu? E eu tinha isso, eu sempre tive. Eu tive com todos os pastores, né? O pastor Roberto Alves. Eu comecei com ele, né? Então ele abraçou minha causa, só que ele era um pastor que tinha cuidado de muitas pessoas. Uhum. Então ele não tinha muito tempo, assim. Pô, foi um cara sensacional pra mim, eu sou apaixonado por ele até hoje, assim, sabe? Depois eu tive o pastor Jones, que foi o segundo pastor, assim, que também me compreendeu, top, assim, sabe? Entendia, e eles se esforçavam muito pra me ajudar. E existiam os pastores auxiliares também, né? Pra não citar aqui isso. Que também, de alguma forma, me compreendiam e tentavam me ajudar, né?
Mas depois eu passei ali pra Igreja Fogo, e conheci o pastor Márcio, o apóstolo, né, os outros pastores, vocês. E, cara, eu comecei a ver que eu tinha tudo para dar certo, entendeu? Por isso que eu falei que o evangelho foi a salvação. Não é o evangelho em si, o evangelho, quando eu falo, é as pessoas também, sabe? Claro, sim. E aí, O evangelho na prática, né? isso. E aí eu comecei a ver que aquele pensamento que eu tinha de que eu era um desgraçado, sabe? Eu não dei certo na vida, porque isso, porque aquilo. Sabe o inimigo tentando, né? Eu comecei a olhar para as coisas boas, porque eu comecei a conhecer a palavra, comecei a conhecer Deus. Eu tive muitas experiências com Deus, muitas experiências, assim, fortes, assim, sabe? Deus trabalhou muito na minha identidade. E cada uma dessas pessoas, sabe? Elas foram colaborando para minha melhora, assim, de alguma forma, sabe? Literalmente, assim. Quer contar uma experiência para nós aí com Deus? A gente gosta de falar. Conta uma que foi, assim, mais forte, assim, não sei se as pessoas estão preparadas para ouvir tudo. A gente tá preparadinho. Daqui a pouco a segunda síndrome com loucura. Cara, fala experiência, pessoal aqui não tirar. Por isso que é que assim, ó, antes do Jefferson contar, antes dele falar, o que a gente entende como experiência de Deus? Deus, ele age muito unicamente, né, com cada pessoa, então nunca uma experiência vai ser igual a outra. Isso. Então, às vezes, o que tu vive com Deus, ninguém mais na face da terra vai viver. Não, mas não é por isso, né, que são coisas sobrenaturais, não é natural. Não, mas toda experiência com Deus é sobrenatural. Sim, esse é a minha preocupação é de falar de algo sobrenatural para quem não entende o natural. A minha preocupação é de falar algo sobrenatural para quem vive no natural. Tá, então não conta a muitos. Uma das experiências que eu tive com Deus é que eu sofria muito da rejeição pela parte da paternidade, né? E como eu sempre fui assim, eu sempre busquei meu pai, né? De alguma forma, eu acabava buscando meu pai em pessoas. Então, esse foi o motivo de eu ter arrumado muita confusão na minha vida. Uhum. Eu arrumava um amigo, aquele amigo era pai pra mim. E eu não sabia que eu depositava a paternidade nele. Uhum. Entendeu? Então, a vida inteira eu procurei um pai. E eu tinha um pai, só que eu não sabia procurar onde era o certo, né? Que meu pai era Deus e o meu pai biológico, que é o Leonardo, né? Leonardo de Oliveira. E um dia eu fui para um encontro de homens, um encontro com Deus, de homens, né? Na Fogo para as Nações ali. E o meu pastor da outra igreja também falava isso, a mesma coisa pra mim, só que eu não aceitava, foi desobediência mesmo, né? Mas na Fogo ali, já tá diminuindo, né? Na Fogo para as Nações. A Jennifer aqui, A gente não dá, eu tô tentando me fazer triste, tipo... Não, sem chantagem emocional, E aí eu fui pro encontro, e nesse encontro eu ainda tava com síndrome do pânico, né? Uhum. Ansiedade, assim. E eu passei o primeiro dia, passei o segundo. No terceiro dia eu disse pra Deus, por que tu me trouxe aqui? Sabe? Olha só, eu tô sofrendo. Eu comecei a ter crise de ansiedade fortíssimas naquele encontro, sabe? E todo mundo sendo curado, todo mundo bem. E eu sofrendo. E eu falei pra Deus, pra que tu me trouxe? Tu já falou tanto comigo. Mas pra que tu me trouxe aqui? E ele disse assim pra mim, eu trouxe aqui pra te cansar. Porque eu tendo a Tourette, sabe? Geralmente quem tem Tourette, a gente é muito acelerado, sabe? Elas não param. O raciocínio da gente é... Eu te trouxe pra te cansar, porque tu não me escuta. E aí... Não tinha ninguém na minha volta, era só eu e Deus, assim, sabe? E lá tem o voto do silêncio, né? Então tu não pode conversar com ninguém. Falei, não podia. Não! Tá, agora já foi. Esse é o Tourette. Esse é o Tourette. Fala sem querer, não sou culpado. E aí eu comecei a falar com Deus. E aí perguntando pra ele, em choro, né? Eu tava desesperado, assim, o peito aquecia, a barriga doía, sabe? Eu tava inchado, todo inchado, assim. E num momento, ele desceu, assim, e eu senti que ele entrou dentro de mim, sabe? Ele disse, eu vou te mostrar uma coisa que tu nunca viu. Eu disse, então me mostra, Deus, por favor. E aí ele me mostrou o coração do meu pai. Ele me mostrou tudo que meu pai sofreu por não ter tido a chance de cuidar da gente. E aí eu percebi que eu tinha uma mágoa no meu coração. Que precisava ser curado. Eu não sabia que eu tinha. Quando Deus falou comigo, né, e ele me mostrou quanto meu pai tinha sofrido, sabe? Eu disse pra Deus assim, mas Senhor, ele não é o pai. Ele disse, Jefferson, pra mim todos são iguais.
E eu amo a todos, e todos têm o mesmo valor para mim. Sim, eu, Deus, que fala contigo. E eu disse, o que o Senhor quer que eu faça? A partir de hoje eu vou te colocar um amor que tu não teve. E tu vai aprender a amar mais. Eu tinha uma paixão por meu pai, acho que não sei se era paixão ou amor, né? Mas eu sei que depois daquele dia eu conversei com meu pai. Eu falei pra ele que ele precisava se preocupar, que ele tinha um filho que sempre estaria do lado dele e que ia cuidar dele. E aí também ele mostrou a minha mãe que eu tinha que cuidar mais, da minha família, a minha irmã. E aí eu comecei a ver tanta coisa. Ele disse assim, tu viu tudo que tu tem? Tu tem uma família que te ama. Tu tem tudo na vida. Eu sonhava em ter uma chácara, tem coisa assim. E meu tio tem uma chácara. E meu tio foi um cara que sempre se preocupou com nós também, sabe? E ele dizia assim, ó, a chácara é tua, quando tu quiser ir pra lá, não precisa nem avisar nada. Então assim, eu tenho uma chácara pra desfrutar fim de semana. Sabe? Tem os animais lá, né? Cavalos, essas coisas assim. Tem um carro, tem uma moto, tem uma casa, sabe? Tenho amigos, como eu falei dos pastores, todos gente boa, todos sempre foram bons acolhedores, sabe? Tem uma mãe super bacana que dá tudo, sabe, assim, por mim, ela faz tudo por mim. Uma família linda. E aí Deus me mostrou também tudo isso, né? E me mostrou os vizinhos, meus vizinhos, sabe? E disse assim, olha a vizinhança que tu tem. Tu mora na melhor rua, né? Cara, eu e Deus, né? Não posso intitular minha rua melhor de todas, mas não é. Ele disse, tu mora na melhor rua, na melhor casa, no melhor lugar, com os melhores vizinhos. E assim, gente, eu comecei a ver as coisas com os olhos de Deus. Os olhos de Deus. E aí eu disse, bah, Senhor, eu nunca tinha percebido tudo isso. Então é o cara mais feliz do mundo, Jefferson. E aí ele fez eu lembrar de uma palavra que meu pai lançou um dia pra mim, muito boa, que meu pai disse assim, e tu tem hoje, tá de cara amarrada? Eu tô sempre de cara amarrada. Ele disse, eu não sou feliz? Ele disse assim, filho, tu é feliz, tu não sabe. Eu disse, por quê? Porque tu tem uma família. Eita. E meu pai perdeu, né, na época. E ele disse pra mim, não faz, filho, isso. Porque eu sei o que é perder uma família. Então, daquele dia, o meu pai virou uma chave dentro do meu entendimento, sabe? E depois Deus complementou, me mostrando, né, com os olhos de Deus. Sabe, todos os vizinhos que eu tenho, assim, eles são muito bons pra mim, sabe? Eles são muito legais, assim, porque eu me dou bem com todos os vizinhos, sabe? E todos são gente boa comigo. E todos me conhecem, assim, sabe que eu sou meio louco, assim. O engraçado assim é que os meus vizinhos me procuram ali, às vezes, me empresta isso, me empresta aquilo. E quando eu necessito também, eu posso contar com cada um. A minha vizinhança é top. Eu esqueço o carro na rua com chave, às vezes com moto, eles guardam pra mim, sem me falar nada, assim. Quando eu chego, tá tudo pronto. Imagina o vizinho teu. Deixa a minha loja aberta, às vezes, sabe? E eles guardam até os... O material ali, as portas. Então Deus me fez enxergar tudo isso, sabe? E depois daí eu comecei a melhorar. Eu não preciso, né? Todo dia superar, né? E aí quando eu conheci a terapia, foi quando eu tinha um preconceito muito grande com terapia, né? Pra mim isso era coisa de, né? Coisa de molenga, assim. E aí Deus disse assim, vou te quebrar no meio, cara. E aí o Jason tentou me oferecer algumas vezes, né? E o que ele tem, né, Jason? E a minha esposa dizia, vai, amor. E eu tinha recebido uma profecia de que eu teria que fazer um tratamento. Que Deus queria que eu fizesse um tratamento. Revela pro pessoal o que é profecia, eles não sabem. Explica aí, o que é uma profecia? É Deus falando contigo através de alguém, entendeu? Okay. Como se ele... te anunciar algo que vai acontecer, algo que tem que fazer, entendeu? Ou algo que aconteceu, para que tu supere, como aconteceu no testemunho. Quando eu enxerguei tudo isso, quando Deus me fez olhar tudo que eu tinha de bom na minha vida, né? Que eram meus amigos, os pastores que eu tinha, que às vezes eu pensava mal, sabe? Eu queria ser entendido sempre, né? Quando Deus começou a me mostrar que eu era um cara mais feliz do mundo, sabe? É Deus, né? Falando com a gente assim. Eu comecei a melhorar, mas ainda me faltava ter mais entendimento, né? Foi quando o Jason, né? Tu, né? Chegou e disse... Foi quando tu chegou e falou, cara, vamos lá, né? Vamos fazer a terapia. E eu ainda tava com síndrome do pânico, né? E aí eu me lembro que eu creio que na época tu tava com síndrome do pânico, acho que um pouco de depressão, né? Um pouco não, muita. Muita. Pô, a depressão e a síndrome do pânico junto é... A Tourette, assim... Sim, e mais... Como eu convivi com ela, eu já tava acostumado. Claro. Mas tu ter síndrome do pânico, depressão com a Tourette é pior. Porque tu vai ter que andar como um cara ali que parece um maluco.
E com esse sentimento que, né? Uhum. Às vezes eu tomava um copo d'água e ficava inflado, assim. Eu engordei muito, né? Mas eu perdi o raciocínio do que nós tá falando. Ah, tá, quando eu vim o primeiro dia pra terapia, eu vim duvidoso, assim. Mas eu sabia que Deus queria que eu fizesse, ele tinha me falado já. E aí eu disse assim, não vai acontecer nada lá. Terapia, né? Imagina. Porque eu tinha uma ideia de terapia, mas não sabia que era terapia cristã, que é o diferencial, né? E aí eu lembro, assim, que eu vim com zero expectativa, mas tu falou uma palavra, Jason, que todo depressivo ou que tá com síndrome do pânico, ou toda pessoa que tá passando por essa tribulação, ela precisa ouvir. E assim, pra mim, olha, e uma coisa que as pessoas erram muito é em cobrar do depressivo alguma coisa. Dizer, tu tens que fazer ou tu tens que te mexer. Sabe? Não se fala isso pra um cara ou pra uma mulher que tá passando por isso. Porque ele não tem força pra nada. Não tem como tu pedir ânimo de uma pessoa que não tem ânimo. E aí tu falou assim pra mim, foi a chave também. São chaves, né? Que vão abrindo portas pra nossa vida, né? Tu disse assim, só quero que tu venha, o resto é comigo. Quando tu disse aquilo, eu entendi que o compromisso de ser curado não tava mais em mim. E aí, porque eu tava sempre achando assim, olha, eu escutava muitas pessoas dizer assim, ó, tu também tem que fazer isso. Tu também tem que te mexer. Só que daqui a pouco eu me acordava com ansiedade, meu peito doía, a barriga doía, eu ficava inchado, sabe? Eu ficava ofegando, porque eu tava muito cansado, porque eu não dormia, eu durmo 4 horas por noite. Esse é o meu sono, diário, sabe? 5 horas no máximo. Então eu me acordava com aquela culpa, eu pensava que eu era culpado de estar doente. E tu simplesmente abraçou a causa assim, sabe? Eu acho que todas as pessoas que eu citei aqui abraçaram de alguma forma, sabe? A minha esposa esteve do meu lado sempre. Tinha horas que ela se irritava, que ela perdia a paciência. Porque ninguém consegue cuidar de um depressivo, sabe? É horrível. Eu não conseguia me aguentar mais. Eu acho que eu dizia assim, mas que saco essa vida. Sabe? Eu não aguento mais. E aí eu tentava procurar solução em tudo, não achava. Mas quando eu tinha Deus, já tinha tudo, mas eu precisava abrir meu entendimento, sabe? Eu acho que a partir do momento que tu abre teu entendimento, as coisas mudam, entendeu? E foi o que aconteceu aqui. Tu me ensinou muitas coisas assim que eu não sabia. Mesmo tendo conhecimento da Bíblia, mesmo tendo experiências com Deus, eu não tinha tanta sabedoria como eu precisava para aquele momento e para aquela situação. E aí tu começou a passar a terapia cristã aqui, com as orações também, né? Eu comecei a entender coisas, sabe? Tu trouxe luz à luz, né? Eu já tinha tido luz do que eu tinha, só que eu não sabia como lidar com tudo isso. Foi quando tu começou a me falar e me ensinar, né? E eu me lembro que no primeiro dia eu já saí bem, né? Ainda que tava doente ainda. Mas no primeiro dia eu saí bem. Tu tirando que não deu 15 dias eu já tava trabalhando de novo. Eu creio que o primeiro dia a gente não tinha começado a terapia, foi só tipo uma avaliação, né? Isso, mas já foi. Mas já mudaste a tua percepção. Isso. E aí, eu me lembro que na outra semana que a gente fez a primeira aula, sabe, tu começou a falar das... Eu não lembro tudo, assim, eu só tenho Eu tenho conhecimento interno, assim, mas eu não consigo detalhar. Sim, claro. Eu lembro que a gente fez a primeira aula e eu saí sabendo assim, tá, é isso, sabe? Chama que eu ria aqui, né? Chorava e ria. E em seguida, na outra semana, que eu acho que era 2 semanas... Semanal, isso. Aí passou aquele mês, né? Uhum. Quando eu vim na outra semana, te lembra que eu já vim bem melhor. Claro. E tu começou a botar ali as minhas expectativas de vida. Quantos quadrinhos eu enchia, né? Vida profissional, tinha 2 amarelinhos, sabe? Isso. E aí tu começou a me instruir assim, Jefferson, tu tem que lidar com isso assim, tem que lidar com isso assim, porque tu tem uma Tourette, tu tem que te cuidar disso, te cuidar daquilo. Eu fico que aquilo ali foi uma ministração, sabe? Foi um discipulado. Por isso que a terapia cristã, Ela é diferente, né? E aí eu comecei a verdadeiramente botar em prática. Então começou a mudar tudo, sabe? Tudo. E os meus familiares começaram a abraçaram junto, sabe? Meu tio, meu pai, meus amigos, assim, todos perceberam que eu tava numa fase difícil, sabe? E todo mundo começou de alguma forma a me ajudar, sabe? Então comecei a ser mais grato, assim. E eu lembro que meu tio, ele se preocupou muito, assim. Teve uma hora que ele... Tem coisa que a gente fala aqui, né? Teve um dia que meu tio Nedir, ele disse assim, mas era pra ter te cuidado, não te cuidei. A culpa é nossa. Que ele me doeu, sabe? Porque eu entendi que ele sentiu nele, sabe? Ele abraçou a minha causa, assim. E eu disse pra ele, não, tio, tu não tem culpa. Ninguém tem, eu nasci com isso e deu, entendeu? Não tinha o que vocês fazer. É uma doença que não tem cura, sabe?
nem tem um tratamento específico, assim, que seja eficaz. Não tem, então não adianta. Mas eu vi que ele sentiu, sabe? Eu tava contigo que eu fazia assim, ó, ama, sabe? E eu gritava, eu te lembro disso. Eu peguei uma fase que tu... Pablo. Só que eu gritava muito alto. Uhum. E quando eu ia comprar alumínio lá na Luíta, onde eu compro alumínio, eu não conseguia evitar, sabe? E, pô, lá na Luíta todo mundo é meu amigo, assim, sabe? Todo o povo lá. E eles percebiam, e eles também ficaram tristes, assim, pelo que eu ouvi falar, sabe? Mas tudo isso foi bom, porque eu comecei a ver como o pessoal me olhava, sabe? Eu tinha aquela coisa de querer ser aceito, né? Então eu vi, cara, assim, que eu tenho tudo de bom na minha vida, eu consegui enxergar através da terapia, tu começou a me mostrar exemplo. E meu pai também, meu pai chorou, assim, sabe? Às vezes ele via que eu tava mal, e o pai não desgrudava lá de casa. A mãe, então, nem se fala, eu passava pela casa da minha mãe, que mora no mesmo pátio, e ela ficava preocupada, tá bem, filho, tá bem, filho. Só que não tinha como ninguém fazer nada por mim, isso era uma coisa comigo e com Deus, entendeu? E não tem como uma pessoa que... Eles não têm a ferramenta certa, quem tinha a ferramenta certa era Deus, ou com um tratamento terapêutico, né? Mas, assim, foi muito bom, porque quando eu precisei, eu enxerguei que os bons amigos, né, e a família, e em si a igreja também, né, tava ali para me ajudar, sabe? Tava ali. Até a igreja que eu congregava antes, que eu nem congrego mais, o pastor sempre falando para mim, assim, os amigos de lá também, precisar, tamo aí, Jefferson, aparece aí, vem para cá. E eu não conseguia ver isso, não conseguia ver amigos, sabe? Eu me sentia rejeitado. E aí, daí pra frente, foi melhorando, assim, com a terapia também. Meu pai estava sempre lá em casa, né, orando, profetizando na minha vida, me ensinando. Né? Como eu te disse, meus tios lá, meus parentes também, me ajudando, me dando conselhos. E os amigos ali na minha volta comigo, conversando, sabe? Então tudo isso cooperou para minha melhora junto. Mas o que mais ajudou mesmo foi eu abrir os olhos, sabe? E enxergar esse contexto todo. Enxergar que eu tinha tudo. Só que eu não sabia, eu estava cego, entendeu? A depressão e a ansiedade, ela te cega, assim. E a toalete também, porque daqui a pouco um ri, outro não ri. E aí, às vezes, as pessoas não riem por maldade, sabe? Sim. Mas tá num dia ruim, tu pensa que é maldade, sabe? E aí, aconteceu isso, que quando Deus começou a abrir meus olhos e colocar as pessoas certas, eu comecei a melhorar. E eu achava que não tinha cura a depressão. Eu achava que a síndrome do pânico não ia ter cura. Eu pensava que meu fim era ali. Acho que todo mundo pensa isso, né? Eu disse, cara, eu vou morrer, não vou conseguir. Eu pensei várias vezes em suicídio, sabe? Só que eu vou dizer, eu só não fiz. Eu não fiz isso. Porque o meu sonho era casar e ter 4 filhos, né? Então, quando eu acordava, eu olhava pra eles, sabe? Então, de verdade, assim, Jason, o que me sustentou foi a minha família. Foi a responsabilidade de eu ser um pai, sabe? E de eu dizer assim, como é que eu vou ser tão egoísta, né? De acabar com tudo, sabe? Olhar pros bichinhos na cama ali, pequenininhos. Eu conquistei todos os sonhos, Jason, que eu podia, sabe? Eu sonhava em ter um carro. Eu ganhei um carro de graça, 0. Eu sonhava em ter uma casa. Ganhei uma casa, sabe? 0, assim, uma casa nova. Minha avó comprou tudo, me deram terreno, tudo. Sonhava em morar num lugar bom, tenho um lugar bom, sabe? Eu dizia, se Deus existisse, por que ele não me escolhe? Deus me escolheu. Só que eu não abri os meus olhos para ver tudo isso, sabe? Então eu acho que a síndrome do pânico, na verdade, ela vem para me trazer cura. Porque ela me fez enxergar o quanto eu sou feliz e o quanto eu tenho tudo de bom. Eu tive que fechar os olhos para a ambição que não era natural que eu tinha, sabe? Eu desejava tudo e eu tinha tudo e não sabia, entendeu? Foi a palavra que meu pai tinha falado. Tu é feliz, não sabe? E aí eu olhei todo o contexto assim, eu disse, cara, deu, eu não preciso de mais nada. Eu parei de buscar pelo que eu já tinha. Era a felicidade, entendeu? Então, eu cheguei a uma conclusão de que eu era feliz. E a cura, ela foi vindo através disso. Eu lembro que cada aula terapêutica, que assim se fala, né? Consulta, né? Uns chamam de sessão terapêutica, sim. consulta. Eu lembro que pode ser aula também. Para nós aqui é indiferente. Tá. Eu me lembro que cada consulta, aula. Consulta, aula, como quiser. Tem um quadro aqui atrás que a gente escreve, né? Pode ser aula. Eu me lembro que cada aula dessas, ela foi me trazendo mais luz do que eu já tinha, tá? E quando eu conversava com pessoas que tinham um discernimento espiritual, assim, correto, né?
também foi me trazendo luz. E progressivamente, se fala assim, né? Eu fui alcançando a cura, entendeu? Eu lembro que eu procurei também, isso é importante falar, né? Eu procurei tratamento, né? Físico, que você fala, né? Isso. Eu frequentei CAPS a vida inteira. Porque eu queria descobrir, não descobri, aí daqui a pouco eu saí, daqui a pouco eu não ia mais. Então eu fiz um tratamento. Tomasse medicação. Tomei medicação, eu não queria, eu resistia, né? Sim. Por isso que eu fiquei 2 anos e meio com síndrome do pânico e eu sofri mais por ignorância, sabe? Por não querer ceder, sabe? Não querer aceitar o tratamento, tanto terapêutico, como psicológico e medicinal. Isso. E aí quando eu aceitei o tratamento também, eu tomei, que eu era contra remédio, né? Porque eu pensava que remédio era manipulação. Tá? E eu comecei a me sentir melhor, sabe? Então, como eu disse, foi um contexto de coisas que me levaram a melhorar. Mas assim, gente, a síndrome do pânico é terrível. Tu acorda, tu pensa que vai morrer. Eu lembro que às vezes eu falava pra alguém assim, vai te catar. Uma palavra simples. E eu ficava com aquilo na cabeça, vai, mandei ele se catar. E se ele fica bravo? E se ele morre? E se ele se mata? Os pensamentos, assim, totalmente tortuosos, sabe? E é da síndrome do pânico. Eu conversei com outras pessoas que tinham síndrome do pânico, que ainda estão com síndrome do pânico, sabe? E nós dividíamos os mesmos assuntos, as mesmas coisas. Se desse um temporal, eu achava que ia morrer. Se alguém te xingasse, tu pensava que essa pessoa ia te matar. Ou que ela ia morrer por tua culpa. É muita culpa, sabe? E os sentimentos físicos que eu assisti as manifestações, né? Que A gente acha que é alguma coisa. eu engordava e não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Agora eu tô emagrecendo. Mas eu comia um prato de comida e já ficava inchado. E daqui a pouco eu tinha que comer 3, 4 pratos, assim, sabe? Ou comer toda hora. E eu não conseguia saciar, sabe? Então, foi barra pesada, assim, né, sabe? Eu enfrentei depressão por toda a minha infância, assim, até quando eu casei, assim. Mas a síndrome do pânico, ela foi terrível, sabe? Ela me deixou assim, ó, não só mentalmente, mas fisicamente também, sabe? Destruído, assim. Mas, como eu tava te falando, assim, eu comecei a melhorar, sabe? A partir do momento que eu comecei a aceitar, né? O conselho das pessoas também. Não é qualquer conselho, tá? Como eu disse aqui. Mas eu procurei tratamento, foi o pastor Jones até que me ajudou, né? Roberto Alves, outro pastor, já tinha me falado, eu não escutava ele. Mas depois chegou um momento que eu não aguentei mais. E aí eu tive que procurar. E aí eu fui. E aí comecei a me tratar, comecei a melhorar, comecei a ver as coisas, como te disse, de outra forma. Quando eu fiz a terapia, eu lembro que no terceiro mês, não, no segundo mês já, né? Eu tava trabalhando, te lembra? E eu tava ganhando muito bem, lembra? Que eu vim aqui dar testemunho pra ti, né? Sim. E aí eu percebi que depois que eu comecei a melhorar, tudo começou a melhorar, sabe? Quando eu abri os olhos pra realidade, assim, eu vi que as coisas começaram a girar de acordo com o que Deus tinha pra mim. Então, acho como se tu destravasse, né? É como se tu destravasse. Tu destrava o teu pessoal e acaba melhorando o teu profissional, a tua família, como esposo, como pai, tudo. E uma das coisas... Desculpa te interromper. Não, vai. O podcast é teu. A gente que atrapalha. A gente que atrapalha. Eu perdi o raciocínio. Tá. Eu acho que outra coisa que contou muito, assim, foi eu ter aceitado o tratamento, sabe? Tanto o tratamento... físico quanto psicológico. Quando eu aceitei a terapia, quando eu consultei no CAPS lá também, né, sabe? Segui as orientações do psicólogo também. Então, eu tive tudo assim, de mão beijada, sabe? Só que eu percebi que eu tava trancando a minha cura antes. Por não aceitar, querer agir no braço, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a aceitar que eu precisava de ajuda, eu acho que as coisas começaram a mudar. Me diz uma coisa, Jefferson. O Jefferson que está sentado aqui hoje, contando esse testemunho aqui, dando esse depoimento com toda essa clareza, comparado com o Jefferson quando eu te conheci, estava com síndrome do pânico, com ansiedade, qual é a diferença? Com a depressão junto. O que tu consegue fazer um parâmetro assim? Mudou muito a tua vida? Como é que foi? O que tu consegue comparar? Quando eu te conheci, não era eu. Isso aí tu pode ter certeza, sabe? Eu era uma pessoa, a princípio, sem identidade, tá? Por vários fatores que eu já expliquei aqui. Sim. Tava muito doente, assim. Então, daquele Jefferson pra esse,
uma mudança de mais de 99%, assim, sabe? Não digo sempre, que a gente tá sempre, né? Sempre tá todos os melhorando, dias, exatamente. mas hoje eu sei quem eu sou, sabe? Quanto tempo de tratamento, tu lembra? 3 meses. 3 meses. Não, mas em 15 dias, acho que na terceira sessão eu já tava bem, te lembra? Uhum. Claro, né? Como tu me orientou, assim, a partir daí eu tive que começar a me cuidar mais, entendeu? Claro. O que eu tive que cuidar? Eu tinha que saber que eu tenho síndrome de Tourette e que eu desenvolvi síndrome do pânico e depressão por algum motivo. Uhum. Então, quais foram os motivos? Às vezes eu não enxergar a bondade onde era para enxergar e não enxergar a maldade onde era para enxergar. Falo isso profissionalmente e também nas minhas relações, entendeu? Então hoje eu comecei a cuidar mais, assim, eu não coloco mais expectativa no que não é para colocar. Não vou entrar em... Sim, exato. Sim. Eu não quero ofender e também nem engrandecer ninguém, a não ser Deus. Mas a partir daí eu comecei a ter mais maturidade, que foi o que me faltou, né? Acho que é maturidade, sabe? Hoje eu já não me envolvo com pessoas que eu sei que podem me prejudicar, sabe? Não me envolvo, que eu digo assim, não é que eu não me dê bem, mas eu já não me entrego tanto, entendeu? Claro, que eu espero conhecer, eu espero que a pessoa me conheça para ter um relacionamento saudável. Claro, na verdade, tu buscava essa aceitação, então... E buscava paternidade. Isso, e aí tu aceitava qualquer pessoa pra ser teu amigo. Para me suprir, na verdade. Isso, pra suprir. Então, o que eu fazia? Eu, na verdade, oprimia as pessoas, né? Sem querer. Claro. E eu me frustrava quando alguém não ocupava o lugar que me faltava, sabe? Então, hoje eu vou dizer pra vocês, hoje eu me amo. Então, eu posso dizer que agora eu amo o meu próximo como a mim mesmo, sabe? E hoje e amar Deus acima de tudo, todas as coisas, literalmente não sei se eu posso falar isso, né? Mas eu creio que sim, porque em nenhum momento, por pior ou melhor que eu tive, eu deixei de acreditar no Senhor e de seguir a Cristo, sabe? Seguir a Cristo da minha melhor forma possível, assim. Quanto mais eu posso chegar perto de Cristo, melhor, sabe? Mas é um ser humano, né, seguindo algo que é divino, né? Então nós temos todos os dias aí que buscar remar, né, para atravessar esse mar aí. Então, assim, gente, concluindo, né, para nós falar assim, hoje eu me sinto curado, sabe? Me sinto muito bem, eu não preciso mais de aprovação, sabe? Então eu consigo hoje conviver melhor com as pessoas, sabe? Consigo amar mais as pessoas, e eu consegui enxergar principalmente através da terapia, que foi tu que me fez isso, sabe? Pelo Espírito Santo, eu me lembro que várias vezes profetizava aqui pra mim, né? Várias vezes, assim, eu consegui enxergar, cara, o que é mais importante na vida aqui na Terra, sabe? Que é a família. Cara, se não for isso... É a base, né, Jefferson? Se não tem essa base... E congregar, cara. Acho que a igreja é também importante ali, sabe? De alguma forma, a gente sabe que... Tu falou aí, né? Várias pessoas, né, que fizeram parte desse momento, história, né? Da tua história e tanto da tua cura, né? E da ajuda. Então, que a gente fala aqui, né? Por que congregar? Por que ir numa igreja, né? Porque ali tem um pedacinho, cada um é um pedacinho do corpo de Cristo, e cada um vai ajudar, um vai ajudando o outro, tu vai ajudar alguém e alguém vai te ajudar. Por isso que eu falo pra você assim, olha, eu só tive bons pastores, mas eu enchi o saco deles, sabe? Então, hoje, tendo paz no meu coração, né, e meus olhos se abrindo hoje, eu enxergo isso, antes eu não enxergava. Então eu perdi muita coisa boa, assim, né? Mas não tem problema, gente, né? Foi a minha fase, foi o que eu tive que passar, eles também tiveram que passar isso. Mas hoje, assim... E o mais interessante disso tudo, né, se tu for pensar, é quase que impossível tu voltar àquele estado, porque hoje é impossível, né? Mudaste. Não, o meu entendimento foi aberto. Exato. Então agora não tem mais como ser fechado, só que eu quero. Exato. Né? Exatamente. Pra mim voltar, não digo que não posso, sim, a gente não pode dizer isso, né? Mas, só se eu relaxar mesmo, sabe? Aí tem que ser, né? Como eu disse, se eu relaxar eu volto, né? Então, como eu te falei, agora eu tô procurando cuidar mais, assim, né? Mas é um cuidar, né, Jefferson? Um cuidar mais natural, assim, já não tem um grande esforço. Não tem. Não, porque como eu te falei, o entendimento chegou até mim, sabe? Claro, isso. Na verdade, o cuidado está na mudança dos pensamentos, né, Jefferson? Isso. Tipo assim, tu pensava antes assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Se a pessoa não me tratar como eu quero, eu não vou ser feliz. E aí... Mas tudo isso era em volta de 3 coisas, né? Que é a Tourette, sabe? Também a rejeição, né? Que eu me sentia rejeitado, né? Pelo fato ali da área paterna, assim. Eu não fui rejeitado, mas eu me senti. Sim.
E aí, quando chegou a depressão e as coisas, né? Acumulou tudo. Então, é por esse motivo, assim, que tudo isso me levou. E depois que tu, assim, que tu conseguiu superar a depressão, que tu conseguiu superar a síndrome do pânico e a própria rejeição, Sim, ficou mais fácil de tu conviver com o Tourette? muito mais fácil. Porque, vamos supor, assim, ó, quando eu não sabia que eu tinha Tourette, eu achava que eu era um doente, entendeu? Uhum. Mas eu vejo que eu só tenho uma síndrome de Tourette. Uhum. Não é uma gravidade, assim. Apesar de eu não ter cura, nenhum tratamento específico, no meu ver, sabe? Eu vejo que é só uma Tourette, é só um tique mesmo, sabe? Os outros problemas que eu tinha eram mais emocionais, devido à infância, à adolescência, sabe? E devido a não saber que eu tinha Tourette, não saber lidar com as pessoas e com tudo que acontecia. Então, a partir do momento que o meu entendimento se foi aberto, hoje eu não tenho mais dificuldade. Eu consigo lidar com tudo, entendeu? Então, eu já não me acho uma pessoa doente, eu trabalho, tá? Com síndrome do pânico, com depressão, com Tourette, eu sustentei a minha casa. Em nome do Senhor Jesus, né? Uhum. Que foi Deus que me ajudou. Sabe, ninguém foi lá e pagou minhas contas de alguma forma, sabe? E a não ser minha mãe, né? Minha mãe vinha me oferecendo dinheiro, perguntando se eu precisava. A mãe tem amiga, assim, sabe? E a gente briga toda hora, quase. Coisa de mãe e filho, né? Mas é mãe e filho. É. Não é briga assim, daqui a pouco as pessoas entendem mal, pô, o cara é crente, tá brigando, não é assim. Brigar assim, pô, mas não quero dinheiro. Pega, filho. Não, para. Então ela tava sempre ali, e meu pai me ajudando no lado espiritual também, né? E meu pai também perguntava várias vezes, filho, quer dinheiro? Precisa de uma coisa pra te dar. Nem que o pai tenha que vender algo. Porque meu pai ganha pouco, né? E tem uma família pra sustentar. Tem um gurizinho com autismo também. Então, né, deixa eu terminar nesses anos todos, por que é importante a igreja? E, né, eu considero a igreja, tá? Uhum. E a igreja somos nós, blá blá blá, mas tem que congregar, gente, sabe? Exato. Porque várias vezes que eu ia pro culto achando que eu não ia ter mais nem o que comer, vinha um profeta de Deus e dizia, não vai te faltar e tu não vai deixar de sustentar aquela casa, porque eu vou te ajudar. Então Deus dizia assim, ó, vou te ajudar, não vou te dar. E daqui a pouco eu chorava em casa, assim, sabe? Deitado na cama. Aí de tarde eu me lembro que eu levantava e ia trabalhar, sabe? E às vezes com as portas fechadas vinha serviço. Porque eu não conseguia abrir as portas, sabe? Uhum. As pessoas ligavam pra mim pedindo orçamento e por várias vezes eu pequei falando que eu tava cheio de serviço e não tava. Isso aí. Por que não pode chorar? Foi dolorido porque eu olhava pros meus filhos assim e eu dizia, não consigo dar o que comer pra eles, sabe? E aquilo ali me doía assim. Eu também não queria tirar dos outros, sabe? Não é orgulho, gente, assim, pode ser sem orgulho, mas foi sem querer, entendeu? Uhum. Eu não queria tirar dinheiro das pessoas, sabe? Então eu trabalhava chorando, assim, às vezes eu ia no carro chorando, instalava as janelas chorando. Daqui a pouco, no outro dia, eu já não conseguia trabalhar. Daqui a pouco eu olhava para meus filhos e dizia, a culpa é minha de tudo isso que tá acontecendo. Sabe? Como eu disse para vocês, meus filhos foram 100% da base, assim, de eu não ter desistido, sabe? De tudo. Sabe o que a gente nota aqui, Jefferson? Com toda, aí, vou usar essa palavra, tá? Limitação. Sim, porque sim. o Tourette, ele acaba te limitando, entendeu? Sim. Tu estava limitado com o Tourette, que ele te limita emocionalmente e fisicamente. Sim. Tu estava limitado por causa da depressão, por causa da síndrome do pânico. Isso. Mas isso não alterou o teu caráter. Isso foi bom. Tu entendeste? Porque tu olhava para teus filhos e como tu diz assim, não é orgulho, é questão de caráter. Tu sabia que tu era o responsável, que tu que tinha que sustentar. Eu pedi para Deus isso. Entendeste? Então, assim, ó, o que a gente nota? Que não é a doença que acaba te mudando, não é a limitação, é o teu caráter. Não modificou quem tu era. Na verdade, Deus só te mostrou que era possível. Quem tu era realmente, cara. Porque tu sempre foi essa pessoa. Só que tu te olhava no espelho e tu não te enxergava. Mas o teu caráter é o caráter de um pai que se preocupa com os filhos, de um esposo que sustenta a casa, mesmo com as limitações. Tu não tinha forças. Quem tu tinha? Deus. Te prostrava para Deus, orava, chorava, e ele te enviava o trabalho. Para quê? Para te trabalhar. Eu me lembro que... essa aí é forte também, assim. E várias vezes eu abracei a Denise, né? Eu dizia para ela, me desculpa. E ela
ela olhava pra mim e dizia assim, não tem culpa, amor. Eu não conseguia passar por o que tá passando. E fazer tudo o que tá fazendo. E eu disse, mas amor, eu sempre fui mal. Eu nunca consegui te tratar bem, assim, sabe? Ela disse, eu te entendo, amor. Não te preocupa. Então ela foi uma base também, sabe? Porque se ela não estivesse do meu lado, gente, bah... Eu sabe? gostaria que tu falasse o nome da esposa e dos filhos, por gentileza. Denise, Eu conheço, mas o resto das pessoas não conhecem. Denise, meu filho Eric. Denise é tua esposa, né? Isso. Meu filho Eric, o outro mais... Que idade tem o Eric? Vai ter 16. Gente, é 4 filhos, vou lembrar de tudo. Tem a minha esposa, a Denise, o Eric tem 16, o Jean tem 14, se eu não me engano. A Amanda que tá com 7. E a Sarinha, né, que tem 2 aninhos. Então, cara, eu olhava pra tudo isso e disse assim, eu pedi pra Deus isso, sabe? Deus me deu tudo, gente. Deus me deu tudo que eu podia ter na minha vida, sabe? E isso me sustentou também, de alguma forma, sabe? Assim, e aí a Denise dizia assim pra mim, tu é o homem que eu conheço, tu é o homem de ferro. Ela dizia assim. Porque, gente, eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite. Ontem eu trabalhei até as 9h30. E aí até meus clientes perguntavam, por que tu faz assim? Né? tu tem Tourette, eles já sabiam que era Tourette. Olha só. Foi, em nenhum momento eles ficaram assim, sabe? Com ar de deboche, alguma coisa. Eles foram muito bacana comigo, assim. Sabe? E eu evangelizei também. Mas o essencial, como eu disse, só pra não ter mais raciocínio, sabe? A Denise, ela passou por tudo junto comigo. E, como eu disse, cara, é poucas pessoas que aguentam um depressivo. Com o Tourette, então, e com síndrome do pânico, é pior, sabe? Eu lembro que eu ia chorar, ela chorava comigo, sabe? E quando eu tava bem, ela tava comigo. Quando chovia, tava comigo. Quando fazia sol, tava comigo. Sabe? Ela não gosta de se mostrar nas câmeras, ela tem pavor disso. Né? Então, não É que um dia nós vamos trazer ela aqui. Tá, vamos fazer. Nós vamos trazer ela. Mas assim, gente, quem conhece o meu passado, assim, eu nunca fui um cara muito santo, sabe? Mas ela sempre esteve do meu lado. Ninguém acreditou na nossa história, no nosso casamento, assim. Ninguém que eu digo, né? Não falo dos meus amigos, assim, mas quem olhava de fora, não conhecia, falava, vocês não vão dar certo, que dar separação. E a gente disse assim, não, a gente casou pra dar certo. Então, o foco do nosso casamento é esse. Eu lembro que quando eu olhei pra ela, eu disse assim, teve vezes que ela não aguentou mesmo, que ela queria ir, né? Mas ela não ia, ela só falava porque ela queria desabafar, né? Eu disse assim pra ela, olha, eu não casei pra me separar, nem fiz filho pra ter padrasto. Então, se tu for embora, minha vida acaba, foi pra ela. Né? E ela olhou pra mim e disse a mesma coisa, assim, sabe? Não vou me separar. Também não casei pra me separar. Também não quero ver meus filhos na mão de outra mulher. Então, se a gente tiver que superar, vamos superar. Cara, isso aí foi tremendo, assim, sabe? Muito bom. Foi tremendo. A mulher que eu tenho, ela é... Cara, não sei se eu posso dizer que se ela fala que eu sou muito ferro, ela é uma maravilha. Né? Fala, Jenny. A Jenny não quer falar nada. Então foi. Tô ouvindo. Eu acho que foi. Todas as coisas cooperaram pra mim melhor, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou assim, meu passado. Cara, eu descobri que tu tinha um apelido no teu passado. E eu vou botar o bonequinho aqui embaixo agora, depois vocês vão ver o Capitão Caverna. Não, eu tive muitos apelidos, né? Tá, mas do Capitão Caverna não é do tempo da Jennifer. Não, é que assim, ó. Por que Capitão Caverna? Quando eu fui morar na Tenente Lira, eu vim lá de fora, né? Tá. Que era o meu tio que me criava. E aí, eu cheguei com uma aparência. Elas não precisavam se arrumar, né? Não era necessário, né? Lá, tu andava de a cavalo, com calçãozinho, uma bota, todo sujo. E ninguém dava bola pra isso. Foi o primeiro lugar que eu morei, assim. Quando eu vim pra cidade, eu vim com um cabelão, a monancelha que fazia a volta. Né? E um bigodão assim que eu não sabia fazer barba. Misericórdia. Quando me olharam assim, e aí aquele meu jeito loucão, como eu falei pra vocês, eu era uma criança violenta, entendeu? Quantos anos tu tinha? 12, eu acho. E aí eu era briguento, sabe? Não era bom de briga. Mas era briguento, assim. Qualquer coisa me botava. Como eu te falei, é por causa de tudo, né? Eu não aceitava as coisas assim. Uma criança revoltada. E aí os caras olharam a minha aparência, né? E o meu jeito de lidar com as coisas, esses caras seguraram um cavernoso. Aí um cara disse assim, eu sou um apelido pra ti. E eu já queria me botar no cara. Ele falou, Capitão Caverna. Aí eu embraveci. Mas a gente fala assim, eu embraveci, o apelido pegou. É bem assim, E aí né? a minha apelidade de Capitão Caverna.
sabe? E, Mas até hoje, às vezes, te chamam, né? O Caverna, quem me conhece da infância, meus amigos de infância, eles citam só isso. E aí, Caverninha? Aí, Cavernoso? Aí, Caverna? Quando eu passava com meus filhos, né, tem uns amigos meus que sabem, ó, o Caverna e Caverninha. E a Cavernosa? Sabe? Mas sempre com boa intenção. Claro, assim, sim. Ninguém fazia pra mim diminuir, né? Assim, sempre foi legal, assim, sempre foi conhecido. E, cara, foi legal assim, né? Eu tinha esse apelido antes, eu não gostava. Mas, como eu te falei, daqui a pouco quando tu começa a te amar a ti mesmo, sabe? Tu não precisa mais de aceitação, tu já não dá mais bola pra nada, entendeu? Hoje ele é filho de Jesus. É. O que eu ia dizer? Eu E a Jenny? observei a gente tá comendo bala, tomando café. Hoje eu tô poucas, gente. Hoje eu tô só ouvindo. Ó, eu observei ali que o Jefferson, ele falou pra nós, né, os 3 estágios ali, né, das doenças, né, como eu ali, ele também passou pela parte física, né, assim como a gente tem sede, tem fome, o nosso corpo também necessita de hormônios, né, e no caso dessas doenças, a gente tem que entender que pode ser falta de algum hormônio, sim. Então, a gente precisa procurar ajuda, precisa tomar medicação. Eu tive que tomar, o Jefferson também. Tratamento, né, psicológico, e a terapia cristã, né, que foi o caso do Jefferson e a minha também. Isso. Que acontece? Muitas pessoas vão pensar assim, mas tu não lê a Bíblia, tu não procura Deus, mas acontece que às vezes a gente tá dentro do problema e é como se a gente estivesse dentro de uma caixa. E por mais que tu leia, parece que tu não entende. Então, tu precisa de uma pessoa que vem de fora e que vê o problema de outra forma e que te esclarece, que vai te dando um entendimento. E aí, com aquele esclarecimento, tu vai conseguindo entender as coisas. Então, que é o tratamento psicológico que a gente diz. E ali o Jefferson fala claramente, né? O inimigo agia diretamente nele, pensando em suicídio, falando para ele o tempo inteiro que ele não prestava, que ele era uma péssima pessoa, que ele era um péssimo pai, que ele era tirando toda a identidade dele, né? Isso, O espiritual dele também estava, né, ferido. E Deus já foi curando o espiritual dele para que ele pudesse procurar ajuda para curar o físico e ali o psicológico. Eu creio que seja isso daí, não é, Geis? O Jefferson ele chegou nos 3 níveis, né? Isso. Tu lidaste assim, eu creio que por um bom tempo da tua vida tu estava, né, acometido tanto no corpo quanto na tua alma e a tua mente, né? Quanto no teu espírito também. Isso mesmo. Quando tu conheceste Jesus, quando te converteste, começaste a entender, começou a te abrir essa janela do espiritual, tu começou a ter outro entendimento. A partir daí, Deus foi te mostrando os caminhos. Tu vai ter que tratar o teu corpo, vai ter que tratar a tua alma, entendeste? Mas é aquela coisa assim, ó. O interessante, Jefferson, que quando chegou aqui, tu disse assim, o resto deixa comigo. E, na verdade, a tua responsabilidade era o quê? Ir. Sim. O querer. Muitas vezes as pessoas não querem. E esse é o problema. Né? Tu relutaste muito pelo querer. Aí, quando tu quis, aí fluiu. Foi, né? Eu conheço um monte de gente, sabe? Que tá passando, né? Pela mesma situação que já passaram. E geralmente quem tá passando, geralmente, nós não todos, né? Às vezes não aceitam que estão precisando de um tratamento, né? Fala só da depressão, assim. Porque é ruim mesmo, a gente não quer aceitar, né? Eu acho que a gente se acha forte o suficiente para enfrentar. E eu acho que aí é que tá o perigo. Quanto mais forte eu me acho, mais fraco eu sou, entendeu? Porque aí eu tô assumindo o controle de uma coisa que eu já não tenho mais. Se eu entrei em depressão, acabou, já não fui forte o suficiente para evitar ela. Então eu tenho que reconhecer que eu preciso de ajuda. Vencer esse orgulho, sabe? E eu sempre fui orgulhoso, gente. Olha, muito orgulhoso. Né? Por eu me classifico um cara muito trabalhador. Agora não, agora eu sou diferente, assim, eu trabalho coerentemente.
Eu sei assimilar trabalho, lazer, família, igreja. Eu não sabia isso. Então, às vezes, eu acordava 7 horas da manhã para trabalhar de pedreiro e eu chegava em casa às 11 da noite. Eu não tinha limite, sabe? E meus filhos foram crescendo e eu trabalhando, até o ponto que eu vi que eu nunca adquiri nada, sabe? Eu sempre ganhei tudo. E Deus me mostrando as coisas, tia. Tu corre atrás do que não precisa, às vezes. Tu tem que trabalhar e ter tempo pra tua casa, tem que ter tempo pra tua igreja, sabe? Tem que separar as coisas, porque acabou que no meu caso virou uma loucura, sabe? Eu achava que ia conquistar tudo na força do meu braço, né? E Deus teve que me mostrar que não. Então, na verdade, eu vejo Deus em tudo, tá? Deus do começo da minha vida até o dia de hoje, assim, eu consigo enxergar Ele e vendo que existe o livre-arbítrio, tá? Pra quem não acredita, é responsável pelas tuas escolhas, mas também existe a mão de Deus te protegendo ali, te ensinando. Porque se Deus fizer tudo, então tu não tem o livre-arbítrio. Exatamente. E eu não entendia, eu era meio que acreditava só na predestinação. Isso aconteceu porque Deus quis, isso aconteceu porque Deus quis. Então não sei o quê. Então a gente vai fugindo, assim, às vezes, da Sai responsabilidade. da tua responsabilidade, né? A gente terceiriza tudo pra Deus. Terceiriza pra Deus, Então, eu era meio calvinista, né? Quem é Jennifer entende dessa parte. E aí eu pensava, não, isso aconteceu porque Deus quis. Então, quer dizer, nada tá... Como que a gente não tem escolha? Então até o mate agora que tu tomou é predestinado? Não. Não. Não é assim. Eu posso não pegar a coisa. Então, cara, eu tenho pena dos meus pastores, porque eles sofriam comigo. Eu tenho pena, cara. Eu olho assim e disse, cara, só tive, só o cara top na minha volta, sabe? Então hoje eu tô assim, mais relax, sabe? Quando dá alguma coisa errada, eu digo, bom, tenho que corrigir, porque não é Deus ali, sabe? Deus permitiu, mas não... É mais arminiano. Mais ou menos, eles mexendo aí, tá cena. Aí eu gostei. E aí, eu comecei a ver assim, cara, tá na hora da gente se responsabilizar também um pouco mais, sabe? E mudar a nossa conduta, né? Eu vou dizer pra vocês assim, olha, eu não sou santo, tá? No dia que vocês acharem que eu sou santo, faça uma imagem minha. Porque ninguém é santo. Tá? Ninguém é santo, gente. O único santo é Jesus. Ele mas, lá assim, no céu voltará. Eu, pelo menos, todos os dias eu tento buscar a melhor. Como ser humano eu falho, sabe? Mas também como ser humano eu busco a melhor. Né? E a cada dia eu tento progredir na minha vida agora. Mas a gente tem nossos percalços, né? Nossas falhas, nossos erros de entendimento, né? E o negócio é seguir a vida, gente. Eu aprendi que eu não crio mais expectativa em nada assim, a não ser em Deus, sabe? Então eu planejo a minha vida assim, eu acordo todos os dias a fim de trabalhar, sabe? A fim de melhorar, mas eu não deposito mais a minha felicidade nisso, entendeu? Eu vivo todos os dias, eu planejo comprar um carro novo, sabe? Planejo melhorar minha empresa, mas se nada der certo, eu não posso perder minha felicidade, entendeu? Eu tenho que partir para um próximo plano, então, né? Então eu procuro não me frustrar mais com nada, assim. Se deu certo, eu sou um cara que eu tentei 4 negócios, e aí minha esposa disse assim, tu vai tentar o 5º. Eu disse, eu vou morrer tentando. Eu nunca vou desistir de nada. A gente já passou, tá? Do número 4, tá? Faz tempo. E hoje eu tenho minha empresa ali, uma micro, tá? DW Esquadrias. Trabalho com alumínio, estou fazendo comercial. Como é que é merchandise aqui? Pode. Inclusive, muito bom a janela da minha casa. Aqui tem porta, janela, tudo com o Jefferson. Aquele negócio não... É tudo material maravilhoso. Graças a Deus. Né? Tudo de primeira, a instalação é ótima. O Jefferson vem, conversa, evangeliza a pessoa. A gente conheceu o Jefferson colocando janela aqui em casa, né? Exatamente, eu ia contar que primeiro eu fui teu cliente. Sim, depois a gente se encontrou no encontro com Deus. Isso. E eu olhava assim pro Jefferson, mas eu conheço ele de algum lugar. Não me dava conta que existia. É a mesma pessoa que eu tinha de ti. Né? E daí, pra aquela coisa, né? O pessoal às vezes fica assim, é que Deus não une pessoas, ele une propósito. Na verdade, eu procurava alguém para fazer uma janela. Sim. Recebi o teu contato, te chamei. Eu posso que me indicou, né? Isso. E aí a gente se conheceu para quê? Pra gente se aproximar depois. Isso. Para quê? Na verdade, todos ganham. É isso que é a igreja, né? Na verdade, todos ganham. Uma coisa que eu até citei aqui o nome do apóstolo, Marcos Fernando. Teve um dia que eu falei pro apóstolo assim, olha, tu não dá bola que eu sou meio louquinho. Sabe? Eu sempre me diminuía. Sempre. Né? Quando o Paulo fala, considere teu próximo superior a ti mesmo, não significa que tem que te diminuir. Só que tem que ter consideração com o teu próximo, independente de que ele é. E o pastor Marcos Fernando fez isso, sabe?
Os outros pastores também faziam, mas em geral, assim, eu tô falando de agora, né? No momento que eu precisava escutar uma palavra, ele me deu a palavra certa também, assim, que tudo é chave, né, gente? Tudo Sim, abre tudo é chavezinho. E ele disse assim, tu não é louquinho. Ele disse, eu sou, pastor, eu sou meio revoltado, não sei o quê. Eu preciso mudar coisa, não precisa mudar nada, Jefferson. Só precisa de amor. Quando ele falou aquilo, ninguém tem o direito de julgar assim, ninguém, nada. E o Márcio também trabalhou muito isso comigo, sabe? Ele trabalhou muito, assim, na parte da profecia comigo, sabe? A todo momento que às vezes eu tava ruim, ele vinha e deu uma palavra de Deus pra mim. Como eu te disse, todos os pastores fizeram isso, mas agora em último, Sim. que é o pastor Sim, que tá... que te acompanharam por último agora. Em último agora, foi eles, né? E vocês, pra te ver como é importante tu tá congregando, né? Tu tá em volta ali do ambiente. A gente aqui se considera amigos, né? Sim. A gente tem uma amizade com a família do Jefferson. A gente tem uma amizade, tem um amor muito grande pela família do Jefferson. A gente ama nossos irmãos em Cristo. Mas eles em especial, assim, estão separadinhos, assim, num cantinho especial no nosso coração. E eu tinha separado uma palavra e agora o Jefferson tá falando, né? Na verdade, a gente tá falando sobre isso aqui. E é Romanos 8, versículo 28. Eu tô falando Romanos hoje. Romanos 8, todo dia. E diz assim, do amor de Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí a gente está falando aqui o tempo todo como Deus vinha agindo, né? Jefferson, ele, a partir do momento, né, que ele aceitou Jesus, como o Senhor foi colocando ele, né, nos caminhos e direcionando ele, né, para as pessoas certas, para que pudessem ajudar ele, para os lugares certos, para os momentos certos, né? E é isso, né? Quando a gente ama Deus, a gente reconhece, né, que Ele é tudo na nossa vida, Ele vai fazer com que você vá encontrando, né, a cura. E a Tourette, a gente sabe, né, que não tem um tratamento, não tem uma cura. Hoje, né? Específico, né? Específico ainda, né? Mas... Eu andei olhando, eu vi um testemunho, um vídeo de uma guria que ela tinha Tourette bem pior do que eu. Ela batia no peito e fazia assim. Sabe? E aí, dava essas coisas assim, e ela também se batia nos outros. E ela foi operada e ela ficou curada. Então, porque é um problema neurológico, né? É um parafusinho a menos. Né? Ou a mais, né? Ou a mais, não sei. Acho que é meio... esse parafuso tá meio apertado, eu sou no sentido figurado, né? Ninguém é bitolado assim. Né? E não posso entender o que eu quero dizer aqui, né? Daqui a pouco alguém se ofende. Não, gente, a gente gosta de brincar aqui. Tem que entender que a gente se junta aqui. Sabe, agora tu citou Romanos, desculpa. Nós temos maneira de se cortar, né? E aí... É por isso que eu quero que vocês entendam o porquê que eu tô quieta o podcast inteiro. Entendeu? Porque ele já tá cumprido, mas cada um começa a falar e aí não acaba nunca o raciocínio. Quando a Bíblia fala assim, ó, que... vamos supor... Não sei se eu posso falar isso, eu acho. Eu amo a Deus, entendeu? Talvez eu não consiga amar a Deus como a Bíblia me pede ainda, mas eu tenho minha parcela de amor que eu desenvolvo pelo Senhor, né? Eu tento amar a Deus o máximo que eu posso. E quando a Bíblia fala assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como eu disse para vocês, a síndrome do pânico me libertou. Ela me libertou o quê? Da arrogância, sabe? Da soberba, da prepotência, da autoconfiança. Entendeu? E me fez uma nova... De alguma maneira, a síndrome do pânico, ela cooperou pra mim. Então eu não entendi isso no início, sabe? A Tourette também, ela me... Vou dizer uma coisa pra vocês, assim, ó. Eu não me considero o Super Jefferson, né? E nem melhor do que ninguém. Antes eu tinha esses problemas, hoje eu não tenho mais, sabe? Eu não me acho melhor do que ninguém. Mas, assim, cara, eu sou bem rápido nas coisas, assim, sabe? Eu me ensino e eu aprendo. Eu tenho muita profissão, assim, né? Sei soldar, você trabalhar com gesso, você trabalha com reboco, você trabalha com obra, assim.
Hoje eu Propaganda do Jefferson, vai abrir uma empresa aqui. Mas de aluguel. Então, Marido de aluguel é boa, né? Faz todo o serviço, porque ele sabe tudo, gente. Então, eu sei muita coisa, assim, eu aprendo rápido demais, eu aprendi a tocar violão, não totalmente, porque eu não me dedico sempre. Como eu falei pra vocês, a impaciência não deixa, às vezes. Mas tu tem um feeling rápido, assim, de pegar. Isso, eu consigo aprender rápido as coisas. Isso. Porque é aceleramento, né? Aham. Então, antes eu tinha uma soberba por isso tudo, entendeu? Quando eu... A Tourette, ela acaba, às vezes, que meio que... Como uma rédea, assim, ó, só um pouquinho. Tá te achando? Sim. Tem cacuete. Não fica te achando aí. Então, graças a Deus, eu venci, no meu ver, tá? Eu acho que um homem não deve jogar outro homem nunca, né? Porque é um falho jogando o outro, né? Quando a Bíblia diz, como pode um cego guiar outro cego, né? Todos nós não temos uma visão total de quem é Deus e de como ele é. E nem de como ele pensa, assim. Eu creio nisso, tá? Tô falando por mim. Mas... Hoje eu acho que eu perdi, assim. Não sei se totalmente, mas... Antes eu me comparava muito com as pessoas. E quando a gente se compara, a gente quer ser melhor, né? Quer ver se alguém é melhor que a gente. E eu não sabia disso. Então eu ficava assim, se tinha alguém melhor que eu tinha que ser melhor. Né? Se alguém sabia mais, eu tinha que saber mais. Parecia que eu queria ser o destaque. Também isso tem a ver com aceitação, né? Mas hoje não. Sabe? Hoje eu tô livre, assim. Eu fui curado do toque. Eu não podia ver as coisas tortas, ou o celular assim, ó. Sabe, eu fui cuidar do toque, não deixava as crianças entrar no meu carro, senão batesse os pés. Hoje eles têm que pegar e bater os pés depois que saem, porque se sujam dentro do carro. Não sou relaxado, tá, gente? Mas o carro é de trabalho e é o que eu tenho. Então é assim, eu xingava muito a Denise, porque eu queria a casa do jeito que eu achava que tinha que ser. Hoje eu não dou mais bola pra nada, assim. Às vezes a casa tá suja, as coisas, eu digo pra ela, não, deixa. Vamos ficar agarradinhos juntinhos, sabe? Vamos aproveitar, vamos sair, vamos fazer tal coisa. O carro tá todo quebrado, gente. Sabe? Eu nem me preocupo, eu tenho que arrumar sim, eu acho que não pode ser relaxado, tá? Mas isso não me preocupa mais ao ponto de eu não dormir. Sabe? Sim, não é mais a tua prioridade. Não é. A tua prioridade é Só a tua viver. família, É viver né? hoje, sabe? É viver bem. Esses dias eu fui na rodoviária ali, eu fiz um vídeo, tá? Gente, eu tô pra abrir um canal, tô esperando minha esposa, tá? Se ela não abrir, não vou abrir. Vou deixar gravado aqui no seu canal. Denise, pelo amor de Deus, Denise. Aí, Denise, a gente quer ver o canal de vocês, Denise. Por favor, Denise. Canal evangelístico. E assim, não, é que tem que ser os dois juntos, gente, senão não vai pra frente, sabe? Se a minha esposa não estiver ainda comigo nisso, eu não vou mais, sabe? Ou a gente tá junto, ou a gente não faz, entendeu? Eu acho assim. Eu mudo a minha ideia e eu abro, tá? Mas só se Deus me dá uma ideia. Mas, não perder o raciocínio, a gente saiu esses dias lá pra rodoviária e a gente foi de bicicleta. Então, assim, eu lutava tanto pra ter um carro porque eu achava que o carro ia me fazer feliz, lembra? E a gente foi lá pra rodoviária, brinquei uma tarde toda, de bike. Daqui a pouco a gente sai pra avenida ali, caminha. Por isso que eu falei, eu tô no melhor lugar do mundo, eu acho, sabe? Eu tenho tudo no meu dispor, assim. Tanto as amizades como coisas materiais, assim, né? É fácil de ser feliz, gente. É fácil de ser feliz. É verdade. É só abrir os olhos, entendeu? Sabe quando eu escuto um louvorzinho, assim... eu gosto muito de escutar o Thales Roberto, né? A Juliana Souza... O Jefferson tem um vozeirão. Deixa ele cantar um pedacinho. Não, dá uma palhinha aí. Dá uma palhinha, por favor. Eu tenho as músicas certas pra minha voz, tá? Mas eu vou falar a música que eu gosto, que ela não bate muito com a minha voz. Eu tô me defendendo aqui pra não fazer feio. Sei. Tem uma música que diz assim, ó. Jesus pode escrever a minha história de novo. Eu não consigo alcançar tom nisso. Olha o que ele fez comigo, sabe? O olhar eu carregava um pouco de morte. Esse louvor é top. E a minha festa era tão vazia de sorriso. E quando eu achei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Sabe? Então esse louvor assim, ele falou muito comigo nesses últimos dias agora. Lembra aquele louvor que eu te mandei? Mandaste, né? Eu te mandei um também que diz assim, aí também coisa tem, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Cara, tu escuta isso assim, sabe? Jefferson, me diz uma coisa. Assim, ó. Tu vai cortar depois, né? Só pra uma parte boa aí. Eu não vou cortar essa. Essa vai ficar. Jefferson, uma mensagem que tu possa deixar para as pessoas que estão te ouvindo, que estão passando por situações que tu já passou. Sabe? Bem fácil. Eu sou rápido. E também para quem tem síndrome de Tourette, cara. Tudo tem. Querem uma palavra?
Não, Não, que mensagem é tua, cara. deixa uma mensagem para as pessoas Cara, que a têm mensagem eu problema, veio na né? hora aqui, como eu falei pra vocês, eu sou acelerado, né? Acho que tudo é possível para aqueles que creem. Se tu Amém. crer, já era, velho, entendeu? Amém. E isso é o resumo, assim, do que eu tô falando. Eu criei que eu podia ser melhor. Quando eu não cria, não... Porque a força, ela vem disso, né? Vem do crer. Se tu não crer... Bom, então é o que vocês estão vendo aí. O Jefferson é um caso real Sim. de superação, É, de síndrome do pânico, de ansiedade, convivendo com a síndrome de Tourette. isso. Então, o que a gente pode ver? Que, por pior que você esteja hoje, é possível. É possível. É só querer. É. Confiar naquele que é acima de todos, que é nosso Deus, nosso Pai, e entender que às vezes o milagre vem de forma de recurso. E ele vai te enviar o recurso. Assim como ele não te dava, mas ele te enviava o trabalho. Ele te enviou o recurso. Enviou as pessoas. E aí tu tudo. enviou as pessoas. É. Só que tu tem que estar pronto para quê? Para pegar o que Deus está te enviando. E aí depende de ti. E aí entra o livre-arbítrio que tu estava falando. É. Acho que é Se isso tu- aí. Se não... Se for duro de coração, né? E não aceitar, só tem a perder. Eu acho que a gente tem que pensar, às vezes, um pouquinho fora de nós, sabe? Às vezes, né? Pensar, assim, que ninguém é forte o suficiente que não precisa da ajuda de alguém. É verdade. E, cara, valorizar a família, assim, sabe? Acima de tudo. Eu não sou muito bom nisso, mas como eu me esforço pra fazer isso, sabe? Eu não me considero, né? Não me considero sempre o cara ideal pra tudo. Porque o cara ideal pra tudo é Deus, né? É verdade. Mas eu tô do lado dele, entendeu? Então eu peço para que Deus hoje me ajude todos os dias a ser uma pessoa melhor. Só Ele pode mudar uma família. Só Ele pode mudar uma pessoa, sabe? É. Só Deus. Verdade. Só Deus pode mostrar o coração de alguém que era pra te amar e dizer pra ti que agora é tu que tem que amar e cuidar, sabe? Deus invertendo os papéis, assim. Sim, irmãos, assim, acho que tu não acha em lugar nenhum, a não ser em Deus, entendeu? Eu gosto principalmente do Evangelho por isso, porque o Evangelho ele não traz separação, ele traz união, entendeu? Depende da forma que a gente vê. Semana passada eu estudei sobre uma palavra que diz que a candeia do corpo são os olhos, né? Se teus olhos forem mal, então o que é treva, né? Tudo isso que a gente pensa, né, gente? Se é treva, né? Síndrome do pânico não é paz, é treva. É verdade. Porque, como eu disse no começo, pra vocês, como a cunha era tudo, né? Que ela me ensinou aqui a palavra cunha. A cunheira. A definição de cunheira aí. A cunheira é juntar e fazer sentido, entendeu? Então, se vocês verem, juntando isso, faz sentido quando eu falei pra vocês que eu não enxergava tudo que eu tinha de bom. Então, a gente vai ficando cego, a gente vai ficando doente, entendeu? Uhum. Então, pô, tu enxergar paz num lugar onde tem trevas, eu acho que é possível. Então, se alguém tiver, né, passando por essa situação, de alguma maneira tiver em trevas, assim, ele tem como enxergar paz nisso, sabe? Tem como superar. Tem testemunho vivo, né? Eu acho que é isso, Jason. Tá? Uma vida de superação. É a luz em meio às trevas, né? É aquilo que consegue mudar a percepção. E eu creio que o Senhor, ele utiliza de uma situação para mudar todas as outras situações que estão na nossa vida Sim. e nas vidas das pessoas que estão na Eu nossa quero deixar um volta. recado, posso? Claro. Tu não corta essa parte. Eu quero agradecer, gente, assim, a todos os meus amigos ali, né? Tanto os que moram na mesma rua que eu, como os que não moram, mas que têm contato comigo, até os que não têm ainda. Quero agradecer todos os meus amigos, porque eles foram importantes, assim, sabe? Quero agradecer todos os meus familiares, né? Independente de alguém que moveu só uma palha, sabe? Mas moveu. Minha família foi muito importante, assim, muito importante. Tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. Também estavam juntos, assim. E de alguma forma também, eu quero agradecer os meus clientes, sabe? Porque se eles não comprassem, eu não venderia, não comeria. Então, cada cliente meu, assim, também construiu um pedaço, sabe? Também trouxe um pinguinho de cura, assim, sabe? Vamos falar assim, né? Pode? Sim, claro. Né? De alguma maneira, assim, ó, todos colaboraram, sabe? Todos os pastores, assim, sabe? E dizer, assim, sabe? Pô, me sinto muito grato hoje.
por todos, assim. A gente não agradece, né? Eu trabalhei para receber, mas não é, gente. Isso aí é vida também, sabe? Quando uma pessoa compra lá na minha loja, ela não tá só comprando, ela tá ajudando a garantir meu sustento, sabe? É verdade. Eu não sou o melhor serralheiro da cidade, né? O melhor profissional, mas eu tento fazer o melhor, gente. Sabe? Eu tento agradar meus clientes e deixar eles satisfeitos e despreocupados, assim, sabe? Errar, todo mundo erra, tá? Eu quero deixar essa palavra, assim, queria deixar esse agradecimento para todas as pessoas que convivem comigo. Ah, de nada, Jefferson. Obrigado. Sabe aqui, cara? Não sei mais falar. Agora vai ser que tu me comprou o agradecimento. Eu ia fazer um especial vocês, mas não vou poder. Sabe, Jason, e como tu é o sacerdote da casa, vamos direcionar a ti, aconhecendo eles. Queria agradecer, cara, especialmente, assim, pela tua dedicação, sabe? Tu praticamente pagou minhas contas, entendeu? E ninguém fez isso, sabe? Assim, não dessa forma, né? Uhum. Mas tu te dedicou, assim, né, a abraçar a minha causa, tirar do teu bolso, sabe? Pra tudo isso, sabe? Pagar tanto o lado financeiro como o lado emocional, sabe? E, como eu disse, de alguma forma todos ajudaram, assim, mas tu chegou ali e tu disse, não, eu vou abraçar e deu. Tu me botou pra dentro da tua casa, cara, entendeu? Sem me conhecer, sabe? E tu dizia pra mim, assim, pode vir a hora que tu quer aqui, o dia que tu quer. Não tem dia nem hora. Então, eu sabia que se eu te ligasse 4 horas da manhã, tu ia entender, entendeu? Se tu ia deixar de viver teu descanso em prol de mim, né? Que, de alguma maneira, todos fizeram isso, mas tu foi mais a fundo. Acho que estava ao teu alcance fazer, né? Pra não ser egoísta com ninguém. Mas eu queria te agradecer, cara. Eu queria agradecer a vocês, porque a tua esposa abraçou a causa junto contigo. Por isso que eu falo, para abrir o canal tem que ser os dois. Né? Mas a tua esposa abraçou. A Jenny foi, assim, ó, especial, porque a Jenny é uma jovem, né? Uhum. E a humildade que vocês carregam, assim, vocês tendo tudo, se desfazem de tudo. Cara, eu vi isso na pele, assim, sabe? Então, cara, só mesmo... Eu só posso agradecer, tá? Não tem como pagar vocês agora. Né? Nossa. Mas, assim, de coração, né? O que vocês fizeram por mim não foi só por mim. Vocês fizeram pelos meus amigos, pela minha família. E por mais pessoas que serão alcançadas, entendeu? Isso para Deus tem muito valor, sabe? E como um dia... vou deixar uma profecia aqui. Eu vim com ela guardada. Sabe, eu vejo muita prosperidade na vida de você. Muita prosperidade, sabe? Eu te ver que um dia eu entrei aqui chorando, agora eu tô sorrindo, né? E profetizando. Sabe? Tu lembra que eu te falei que Deus ia te honrar muito financeiramente, né? Depois no teu casamento lá, o apóstolo, né? Ele acabou meio que repetindo e já lançou mais palavras, né? Mas eu vejo não só prosperidade financeira, assim, né? Eu vejo que vocês vão prosperar muito em todas as áreas. Não é assim nessa parte ou naquela. Porque vocês se colocam na brecha, né? E isso é muito importante. E pra mim, se colocar na brecha não é ser santo. Eu acho que é se colocar por alguém, entendeu? Quando eu tava lendo as cartas de Coríntios ali, eu via Paulo explicando isso, sabe? E ele dizendo assim que, pô, quem tem divide com quem não tem. Então vocês tinham que me oferecer, não tinha nada, sabe? Vocês dividiram comigo. Quando Paulo disse, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Vocês entraram na causa junto comigo, entendeu? Sabe? Tu abraçou de coração, vocês todos abraçaram, né? Vocês me aceitaram assim, quando vocês me conheceram, eu era louqueira, né? Falava coisas, eu mexia com a Márcia assim, sem pensar nas coisas que eu falava. Então, vocês foram os anjos do Senhor, assim, de coração, né? Todos foram anjos, né? Mas vocês tiveram a oportunidade de estar mais do meu lado, me ajudar mais, né? Então fica esse agradecimento aí, tá? Uma família foi transformada. Né? Amém, muito obrigada. Eu quero falar um pouquinho agora que ele me emocionou, fazendo eu chorar aqui. Quero falar para as pessoas o seguinte, que eu glorifico ao Senhor, tá? Pela tua vida, pela tua família, glorifico ao nome do Senhor. E eu quero dizer o seguinte, quando a gente se dispõe a ser corpo de Cristo, e quando a gente está disponível, né, como o Jefferson falou, a ser usado, né, se pôr na brecha, dizer ao Senhor, né, Pai, eu estou aqui, me usa, né, pode usar. E eu creio que o Jefferson foi no dia do casal, que o Jefferson foi fazer o curso, a gente estava ali de líder auxiliar, eu acho.
E hoje eles são líderes também lá no curso de casais. Foi, em nome do Senhor Jesus, foi restaurado completamente também aí o casamento deles. E o Jefferson, quando ele falou ali, ele deu um depoimento, o Espírito Santo automaticamente, né, falou comigo assim, vocês precisam ajudar ele. E eu apertei a mão do Geis assim, e o Geis disse assim, eu vou fazer o tratamento com ele. E na mesma hora ele falou contigo, né, Jefferson? Sim, foi legal. Então você entende o poder de Deus, você consegue entender, porque ele só falou, ele só estava dando ali o depoimento dele, o Senhor, ele falou comigo, falou com o Geis e falou com o Jefferson, a mesma coisa. Então a gente sabe que é Deus agindo. E se você está assistindo esse podcast, eu quero dizer para você que Deus está falando com você. Deus, ele está querendo te ajudar. Amém. Ele está querendo mudar a sua vida, porque o Senhor, ele transforma. Ele transforma a sua vida, ele transforma através da sua vida a vida de outras pessoas. E o que a gente faz aqui, a gente que foi curado, né, e recebeu, eu também recebi a cura. Então, o que a gente faz aqui é ajudar as outras pessoas para que elas também possam ver que isso tudo tem cura. Porque quando me falaram assim, ansiedade, depressão, síndrome do pânico não tem cura. E não existe o que não tem cura para o Senhor. Sim. Tanto que eu quero dizer para o Jefferson também, que não existe o que não tem cura. Existe o momento que a pessoa precisa para ser curada. E o Senhor é que sabe. O Senhor é que ele tem esse entendimento, né? Como disse o Jefferson, sim, a Tourette serve para travá-lo em Era meu cinto de segurança. É o cinto de segurança dele, olha aí, gente. Então você tem que entender que Deus tem algo para você. E o propósito dele pode ser só não curar a sua vida, mas curar a vida de muitos através da sua. É isso. Só para finalizar, né, essa questão... E agradecer o Jefferson, dizer que a gente ama ele. Eu tenho que vocês me amam, isso aí não precisa ser... Comunidade de Jefferson, não. Assim, ó, o que a gente entende, Jefferson? Você colocar na brecha, né? Todo mundo pode se colocar na brecha. E como tanto a Márcia quanto o Jefferson falou, a cura existe, mas só Deus pode curar. Nós, seres humanos, somos apenas ferramentas, apenas canais onde Deus nos usa. Então, profissionalmente falando, quando tu vem a mim, eu posso aplicar técnicas em ti. Sim, sim. Que vão te ajudar. Mas a cura depende de ti e Deus. Sim. É tu com Deus. E tem pessoas que muitas vezes não vão ser curadas por situações que competem a Deus. Sim, sim. Mas Deus pode te dar um tratamento para te ir convivendo. Um exemplo, tipo assim, tu ainda segue com Tourette. Sim, mas tá tranquilo. Sim, sim. E eu consigo ser feliz, né? E eu creio que Deus me usou. Sim, sim. Para fazer parte da tua história, para que eu pudesse te ajudar com aquilo que eu sei, com aquilo que Ele me preparou, com aquilo que Ele me separou para mim exercer como profissão, entendeste? Então, se eu tô vendo, Jefferson, que tem alguém na minha frente que precisa, por que não ajudar? Se Deus já me fez para isso, entendeste? E isso que a gente tem que entender. Cada pessoa que está nos assistindo agora, ela é feita para ajudar alguém. E isso te ajuda a tu te curar também. E quando te coloca à disposição das pessoas, de alguma forma, tu é protegido. Sim. Né? Então a gente vê com essa história do Jefferson aí, que a gente agora faz parte e considero ele como da família. Amém. A gente é uma família grande agora, né? Cresceu a nossa família. É verdade. Tem 5 ou 6. Tu é um pouco mais... Pra vocês terem um pouquinho de noção, assim, eu não sou muito chegada, assim, a eles, entendeu? Mas eu dei uma falta, assim, eu
E o Jefferson e a Denise, né? Faz uma semana que não vem aqui em casa. Ah, gente, 7 dias a gente ficou. Chama eles, vamos fazer um churrasco. O que aconteceu? Tão brigado, né? Não, e olha como Deus é maravilhoso, vamos testemunhar isso. Teve um dia que eu tava com uma vontade de comer carne, né? E como eu tava passando por uma situação difícil, né? Eu não conseguia, assim, não tinha. E eu disse, tô com vontade, com um desejo, meu amor. Tu não tá grávida, né? Ela disse, não. Não tá com quinto aí, não, né? E aí, tá, isso era domingo, né? Aí eu me acordei segunda-feira e disse, assim que eu pegar um extra aí, eu vou comprar. Daqui a pouco tu me liga e diz assim, cara, não quer jantar aqui? Segunda-feira. Porque pra mim segunda-feira é improvável, né? E aí quando veio o que tinha aqui, cara... Pra te ver como Deus é maravilhoso, né? Que tu pediu e ele... Não, e na verdade a gente teve ideia na hora. Foi. E eu perguntei, eu fiquei tipo, cadê? Foi a profeta, né? O profeta recebeu ele. Tá, mas cadê o Jefferson e a Denise? Gente, é que realmente isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar meio atento, assim, ó. Principalmente comigo. Quando eu pergunto de alguém, tem algo. Sabe o que é legal? Como tu acabou de citar algo assim que é muito importante, sabe? Tu vê que às vezes Deus liga, né, as coisas, né? Às vezes não, quase sempre. O meu pai, às vezes, quando ele faz algo lá, ele sempre me convida, assim. Ele não consegue fazer sozinho. Uhum. Né? E a minha mãe também. Então, toda vez também que eu faço algo assim, esse dia eu fiz churras lá. E eu comprei, acho, 2 quilos só. E aí já convidei a mãe, já convidei a minha irmã. Daqui a pouco já lembrei do pai. Gente, ninguém comeu nada quase, mas todo mundo comeu. É que eu acabei convidando todo mundo, eu não consigo fazer sozinho, sabe? E aí eu acho que eu vejo Deus nisso, assim, mesmo que tenha pouco, tu compartilha, sabe? Exato. Então nunca me falta nada, gente. Assim, verdade. Eu também sempre me preocupei em ajudar as pessoas de alguma forma. Errei muito, né? Mas sempre me preocupei em ajudar. Então Deus sempre me deu tudo, assim. E também Jesus multiplicou os peixes lá, né? E os pães? Então, de boa, né? Pode multiplicar o churrasco. Eu me lembro que quando eu compartilhei o pouco que eu tinha, eu ganhei 4 churrascos de graça. E depois ganhei dos jantares também na Igreja Fogo ali. Tudo começou a vir assim fácil. Aí, ó, fica uma dica pra você, se você quiser melhor é dado que compartilhar aí com a gente pra depois você tá recebendo em dobro. Aí, pode nos abençoar, a gente aceita todo mundo aqui. Não, pode começar compartilhando o vídeo, né? Compartilha o vídeo. Isso. Aí, ó, é isso aí, gente. Então, podcast de hoje tá feito. Tá feito. Não, tá pai, feito. já falou do livro. Vamos falar, ó, gente, tem Jefferson, tu tá lendo o livro? Em parte sim. Em parte sim. É bom que ele não vê. Cristão tem isso, né? Não pode mentir. Eu me dedico mais a ler a palavra, então todo tempo que me sobra eu vou pra Bíblia. Daqui a pouco, por uma curiosidade, eu vou no livro, né? Uhum. Só pra mim, só o prefácio já valeu, entendeu? Então, pra vocês que querem adquirir um livro, fazer um comercial pra ti, né? Estão pensando, eu acho que tudo é válido, gente, né? Se é pra acrescentar, por que não? Né? Então, assim, se só o prefácio já valeu, imagina o resto, né? E esse livro é bom que ele é pelo que eu tenho percebido, eu posso perceber errado, ele é um manual, né? E isso é bacana, gente, porque sem o manual... E ele é lido, tem uma instrução ali que ele é pra ser lido a cada... 7 dias. 7 dias, 7 né? dias, ele é pra ser aplicado, né? 7 chaves, né? Então, a cada dia tu lê uma chave e aplica. Tu lê um capítulo, e os capítulos são curtos. Mas pra você entender um pouquinho mais, você vai ter que comprar e realmente ler, né? Isso, acho que tá à venda, né? Isso, a gente tem o frete fixo de R$15 pra todo o Brasil. E tá aqui na descrição o link pra você comprar, pra você adquirir. E também pra você comprar, se você já tem idade presente aí pra abençoar a família. Alguém que tá com síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Aproveita, faça ainda estamos dentro do setembro, né? Faça uma boa ação aí antes de dá para alguém terminar. Que tá passando por alguma... Você já observou que a pessoa tá, né? Triste, deprimida. Bom, com isso encerramos a série Enxergando. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Que mais, gente? É isso aí, pessoal. Ativar o sininho, se inscrever no canal.
E assim que eu abrir meu canal, eles vão falar aqui também. É, Isso, vai a falar gente vai também. deixar na descrição ali ou a empresa do Jefferson que você quer comprar janela, portão. Instagram. Nossa, pra divulgar. Denise aqui faz a área. Janela, porta, portão, A gente muro vai- de a gente vai vidro, deixar aqui, vai ficar o número ali. vai ficar aqui pra você. tudo top, entrar em lindo, contato. maravilhoso. E é isso, então. vai falar. A série Setembro Amarelo encerra hoje. Encerra hoje. E mês que vem tem uma série surpresa aí que. Mês que vem vai ser muda surpresa. tudo, galera. Muda tudo. É. Vai Mês mudar, que vem muda vai- a temporada. Muda a Mês que temporada. vem muda Inclusive, a gente vai mudar até a cor da painel. Não, tô brincando. Muito obrigada. Beijão, Jefferson. pessoal. É isso, Deus obrigada, abençoe. Jefferson. Deus abençoe. Deus abençoe. Valeu, pessoal.